Olá, crianças, olá, juniores, bem-vindos para mais uma investigação. Bom, e antes da gente começar, o que a gente sempre faz, nós oramos, isso mesmo. Então, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar, amém? Pai, nós te glorificamos, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo da sua palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, levar cativo a tua obediência, Senhor, os nossos pensamentos, limpa o nosso coração, para que tua palavra entre, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, guardar em nosso coração. E que essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, ela possa dar frutos, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, praticar, Senhor, a tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, depois desse estudo, Senhor, em nome de Jesus, sairmos dele modificados, Senhor, porque queremos, Senhor, dar frutos e frutos sem medidas para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, então vamos começar. O tema da nossa investigação é Agenda de Deus. Bom, Deus tem uma agenda? Eu tenho uma, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a minha agenda, ela é um planner. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui assim planejo os meus dias, então eu vou colocando o que eu tenho que fazer para não esquecer durante a semana ou no próximo mês. Eu tenho um planejamento. E você tem uma agenda, você tem um planejamento, você escreve, você anota o que você vai fazer para você não poder esquecer, porque às vezes a gente esquece, né? Então é para isso que uma agenda serve. A agenda serve para a gente fazer planos. E Deus? Será que Deus ele tem um plano para você? Bom, nós vamos descobrir hoje, né, nessa investigação, mas nós vamos descobrir falando um pouco sobre a vida de Esther, a rainha Esther. Então, a gente vai ver qual que era o plano que Deus tinha na vida de Esther, amém? Então, vamos começar. A pista número 1, ela começa assim: Deus tem um plano especial. Vocês já devem ter ouvido a história de Esther, não é mesmo? Ela era uma menina órfã que foi levada de Israel, seu país de origem, para Suzã, a capital de outro país. Já imaginaram que triste? Será que Esther pensou sobre Deus naquele momento? O que você pensaria? Né? Você ficou sem pai, ficou sem mãe e está sendo levado para uma outra terra, para outro país que você não conhece, né? Olha que situação é da Esther. Então, depois que ela chegou àquela cidade estranha, aconteceu um fato assim muito inesperado. O rei expulsou a rainha Vasti do palácio, porque ela não quis lhe obedecer. Será que o país ia ficar sem rainha? Será que aquele país a rainha Vasti já não estava mais ocupando o lugar dela? Será que o país ia ficar sem rainha? Bom, pensem sobre isso. O que vocês acham? Não ficou sem rainha. Por quê? O rei decidiu escolher outra rainha, né? Então ele mandou levar as moças mais lindas do país para o palácio. E quem estava no meio delas? Pensem aí, quem estava no meio das moças mais lindas? Isso mesmo, Esther estava no meio das mais lindas. E olha só, vejam que mudança, né? Ela foi levada para aquele país, né, órfã, e de repente ela estava ali no meio das moças mais lindas para ser escolhida, né? Entre todas elas, uma ia ser escolhida rainha. Ela chegou àquele país como uma menina órfã, né? E às vezes pensamos que Deus não se importa, que Deus, assim, ele não... Será que ele está nos vendo? Será que ele se importa, né? Porque às vezes, assim, você pode dizer assim, tem gente mais importante, né? Tem gente que tem mais dinheiro, a casa que a gente mora é pequena, né? Não sou tão importante, enfim. Mas ele tem um plano, né? Deus tem um plano, e Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Independente do que a gente tem hoje, independente de toda essa situação que nós estamos vivendo, independente da tristeza, independente desse momento de Covid, Deus tem um plano para tudo isso, amém? E é nisso que nós temos que crer.
se você possui dinheiro ou não, para o seu futuro. Porque às vezes, né, principalmente os juniores aí que já estão pensando assim, qual faculdade eu vou fazer? O que eu vou estudar, né? Mas de repente os meus pais hoje eles não têm condições financeiras para pagar a minha faculdade. Mas não se apeguem a isso, porque assim, Deus vai colocar um sonho no seu coração e Deus tem um plano para você. Por isso que a gente deve sempre alinhar os nossos sonhos assim com os planos de Deus. Amém? Então assim, não importa o que você está vivendo hoje, né? Deus tem um plano. Lembre-se sempre disso, né? E ele tem um plano muito especial, mas muito especial mesmo, tá? Tenho certeza disso. Então, quando a Esther ela foi apresentada ao rei, ele gostou mais dela de qualquer outra moça e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha. Olha só que mudança na vida de Esther, não é mesmo? Que mudança, né? Então, assim, ela estava triste, sozinha, abandonada, de repente, ela era rainha de um país e foi escolhida, né, entre as mais belas, né? Mas Deus tinha um plano especial. Esther nem podia imaginar que ela seria rainha e seria levada àquele país diferente, porque um dia estava, né, tava tudo certinho já na cabeça dela, né? A família dela, a casa dela, o país dela, e de repente tudo mudou na vida dela. Bom, e agora nós vamos para a pista 2, que o tema da pista 2 é Esther entendeu o plano de Deus. Amém? E é isso também que nós devemos aprender, a entender o plano de Deus. Bom, tornar-se rainha foi uma grande surpresa para Esther, né? Mas Deus ainda não havia mostrado todo o seu plano, porque às vezes Deus ele modifica algumas coisas na nossa vida, mas aquilo às vezes é só o começo do que ele pode fazer, né? Então às vezes a gente até recebe assim um presente de Deus, algo de Deus, e a gente fala, ai, tá bom e tal, mas será que é só aquilo? Né? Deus, será que ele não tem mais? Né? Bom, Esther ela não tinha pais, mas quem criou ela foi um primo mais velho, chamado Mordecai. E ele cuidou dela e ensinou a viver para Deus em todos os momentos. Glória a Deus, né? Ela teve um primo que ensinou como ela deveria viver para Deus. Depois de um tempo que Esther era rainha, Mordecai descobriu que um homem muito mal, chamado Ramã, tinha tramado matar todos os judeus. O povo da rainha Esther, inclusive, feito uma forca para matar o próprio Mordecai. Então, o próprio primo dela descobriu que ele também estava ali no meio, que ia morrer todo mundo, né? Todos os judeus. Então, ele ficou muito triste. Naquela época, quando os judeus ficavam tristes, eles choravam e se vestiam com roupas feitas de tecidos bem simples e rústicos para mostrar a tristeza. Tipo, uma roupa de saco, sabe? Uma roupa bem simples mesmo. Então, quando Esther ela soube que Mordecai estava muito triste, mandou um mensageiro perguntar por que seu primo chorava tanto. Ele mandou um mensageiro explicar a Esther a trama de Ramã e pediu que ela falasse com o rei para salvar o povo. Não era permitido falar com o rei sem ser convidado, olha só. Esther não podia conversar com ele na hora que quisesse, tinha que esperar o rei chamá-la. Que difícil, né? Ela era casada com o rei, mas ela mesmo assim tinha que esperar a vez dela para poder ser atendida. Então, eu penso, né, que foi nesse momento da história que Esther começou a entender o restante do plano de Deus, né? Porque olha só, ela tinha se tornado rainha para salvar o povo de Deus. Então Esther convocou suas servas para jejuar e orar. Também pediu a Mordecai que fizesse o mesmo, né? Olha só que já está nos ensinando, né? Numa situação difícil, qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer, né? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar os nossos amigos que estão na mesma visão, que estão na mesma fé e falar assim, olha,
vamos orar por isso, vamos orar por essa situação, né? E foi isso que Esther fez. E como é que Esther iria falar com o rei? Bom, eu vou deixar aqui, né, para vocês o texto onde menciona essa passagem, porque ela convidou o rei para um primeiro banquete, ok? Então, só que aí ela não teve coragem de falar nada, não teve coragem. E aí ela preparou um segundo banquete. Então ela convidou o rei e Ramã para um segundo banquete. Lá o rei disse que atenderia a qualquer pedido de Esther. Então Esther pediu que Assuero salvasse a vida do povo dela e contou toda a trama de Ramã. O rei atendeu e mandou executar Ramã na forca que ele havia preparado para matar o primo de Esther. O rei Assuero colocou Mordecai como seu conselheiro mais importante, e assim Mordecai pôde defender o povo de Deus. Então, olha só, eles eram judeus numa terra estranha, né? O inimigo tramou ali contra eles, mas o que eles fizeram? Eles, unidos em oração, eles conseguiram, né, ali falar com o rei e mudaram toda a situação, porque eles iam ser todos mortos. Então o inimigo, né, acabou morrendo na própria armadilha, na própria forca, né? Então, o que Deus está nos ensinando? Que quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, o que acontece? O inimigo ele pode até tramar contra a nossa vida, né? Ele pode até querer acabar com a gente. Mas o que acontece? Deus coloca o inimigo no devido lugar dele. Amém? Então, assim, por quê? Porque os planos de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, vai prevalecer. Então, a gente não deve confiar nas armadilhas do inimigo. A gente não deve confiar em fofocas, em boatos e cair nessa, certo? Então, a gente sempre tem que confiar no plano de Deus. Por isso é muito importante a gente saber a palavra, amém? É muito importante, porque quando a gente não conhece a palavra, né? Qualquer coisa que a gente escuta, a gente acredita. Então é muito importante a gente saber a palavra para a gente não acreditar em qualquer coisa, tá bom? Então, o que aconteceria, né, se Esther ela não tivesse tido coragem de ir até o rei e sem ser convidada, porque ela tinha que ser convidada e ela foi ali, preparou, né, um banquete e tudo, né, convidou o rei, mas olha só o que ela fez, ela preparou algo para convidar o rei, porque ela sabia que ela não poderia ser convidada, né? Então, assim, se ela fizesse, se ela chegasse assim na presença do rei de qualquer jeito, ela poderia ser exterminada. Então, assim, Deus deu estratégia para ela de como falar com o rei, né? E assim Deus também faz com a gente. Deus nos dá estratégias, certo? E para nós, né, refletirmos, você tem pedido orientação para Deus em suas orações? Você tem tomado decisões junto com Deus? Então pense nisso, porque se você não tem considerado o plano de Deus para a sua vida, você tem que começar a fazer isso hoje mesmo, né? Você não pode, por exemplo, eu tive uma ideia de fazer isso e vou lá e faço, né? Então, assim, você não está debaixo de orientação ou tá no plano de Deus, ou tá debaixo da vontade de Deus. E às vezes isso é muito ruim porque você pode até entrar em desobediência, né? Pode entrar em pecado, por quê? Porque não ouviu Deus. Então isso é muito importante, amém? Orar e pedir orientação para Deus e tá dentro ali, sempre dentro dos propósitos de Deus, tudo bem? Bom, a resposta, né, da nossa investigação é que Deus, ele tem um plano especial. Ele tinha um plano especial na vida de Esther. Ele tem um plano muito especial também na minha vida e na sua vida. E é isso que vocês têm que guardar no coração de vocês hoje, amém? Bom, e para você não sair debaixo dos planos de Deus, permaneça na sua fé, permaneça em oração, permaneça buscando a Deus, aprendendo sobre a palavra, amém? Isso é muito importante mesmo.
Então, continuem firmes, amém? Então, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo de hoje e queremos, Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus possamos ser crianças, jovens e nos tornemos adultos, né? Que possam cumprir os teus planos, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor tem um plano muito especial para nós e que seus planos, Senhor, é muito melhor do que aquilo que nós podemos ver ou do que aquilo que nós pensamos, Senhor. Então, Senhor, que o teu plano se cumpra, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudem sobre a vida da Rainha Esther, vocês vão descobrir outras coisas, depois vocês me contem, né? Tem coisas assim muito legal, vou deixar os textos para vocês lerem com bastante carinho, tá? E depois a gente conversa mais sobre a vida da Rainha Esther. Amém? Beijo, até a próxima.